Valorize esse espaço. Curta, comente e compartilhe. É com sua presença que seguimos firmes. E claro, inscreva-se. Conhecimento não ocupa espaço, mas transforma tudo. Se você quer ganhar algum dinheiro na internet, fuja dessas promessas de cursos milionários. Conheça o Fórmula Negócio Online, um dos treinamentos mais completos do Brasil. Não precisa de experiência, o curso fornece um passo a passo bem detalhado. É claro, tudo depende de você, mas é possível e muita gente hoje tem uma renda na internet. Link na descrição. A sua leitura já vai começar. Poderosos apresenta de Spencer Johnson. Como sair do labirinto. Prefácio por Emerson Johnson, Austin Johnson e Christian Johnson. É muito gratificante para nós saber que você está prestes a começar a ler Como Sair do Labirinto. Desde bem jovem, nosso pai sempre gostou de descobrir maneiras de ajudar as pessoas. Na adolescência, ele montou uma escolinha de natação para ensinar as crianças do bairro a nadar. Durante a faculdade, ele se especializou em cirurgia, mas depois acabou descobrindo sua verdadeira paixão: escrever. Por meio da escrita, ele compreendeu que poderia ajudar um número muito maior de pessoas. Sentimos uma saudade imensa dele e temos muito orgulho do legado que ele deixou para o mundo. Ele próprio, inúmeras vezes, lançou mão das mensagens e dos ensinamentos contidos em sua fábula, tanto nos períodos bons da vida como nos ruins. Quando foi diagnosticado com câncer no pâncreas, foram essas lições que o ajudaram a encarar sua doença sob uma nova luz, dando-lhe forças para aceitar com amor e gratidão as mudanças pelas quais estava passando. Ao final do livro, compartimos uma carta que ele escreveu na fase final da doença e que, na nossa opinião, mostra quanto ele usava esses insights em sua própria vida. Esperamos que você goste deste livro e desejamos a você tudo de bom. Família Johnson, julho de 2018. Um seminário. Chicago. Em um dia frio de outono, um grupo de pessoas se reuniu para mais um seminário semanal sobre desenvolvimento empresarial. Seria o penúltimo encontro e todos tinham de ler uma breve história sobre os personagens Ham e Hall, que reagiram de formas bem diferentes a uma mudança. O título do livro era Quem Mexeu no Meu Queijo. Dennis, o mediador do seminário, começou o debate. Olá, pessoal. Eu gostaria de começar com uma pergunta. Quem, afinal de contas, mexeu no nosso queijo e o que vamos fazer a respeito? Foi uma gargalhada geral. Dennis tinha o dom de deixar as pessoas ao seu redor à vontade. Porém, todos que o conheciam sabiam que, quando se tratava de negócios, ele falava sério. Eles começaram a debater sobre o livro. Uns disseram ter tirado grande proveito da história, tanto para a vida profissional como para a pessoal. Outros, porém, tinham dúvidas. Entendi tudo sobre se adaptar às mudanças, disse Alex, que trabalhava na área de tecnologia. Mas é mais fácil falar do que fazer. Como exatamente a gente faz isso? Mia, formada em medicina, concordou. Algumas mudanças parecem fáceis de aceitar, outras, porém, dão a impressão de serem bem difíceis. E meu trabalho não apenas sofreu uma transformação, acrescentou Alex. É como se tivesse sumido do mapa. Comigo foi a mesma coisa, disse Brooke, que era do mercado editorial. Às vezes acho que não mais reconheço o ramo em que trabalho. Às vezes não reconheço nem minha própria vida, afirmou Alex. Os outros acharam graça. É verdade, afirmou ele. Foram tantas mudanças ao mesmo tempo. Eu me mexeria junto com o queijo se pudesse, mas na maioria das vezes
Não faço a menor ideia de onde o queijo foi parar. Enquanto isso, um jovem sentado mais ao fundo, Tim, ergueu a mão e falou alguma coisa. Com um gesto, Dennis fez com que o grupo ficasse em silêncio. E assim que todos se acalmaram, pediu a Tim que repetisse em voz alta o que havia acabado de falar. Tim pigarreou e perguntou: "E o que dizer sobre Hen?" Alex se virou para o jovem. "O que tem ele? O que aconteceu com ele?" indagou Tim. A turma ficou séria, relembrando a história de Henry Hall em busca da resposta. "É isso que quero saber", continuou Tim. "Porque, para ser bem honesto, Hen é o personagem dessa história com quem eu mais me identifico. Parece que Hall entendeu o que estava acontecendo e encontrou seu rumo. Mas Hen, por outro lado, ficou sozinho e contrariado em sua casa vazia. Acho que ele gostaria de fazer o mesmo que Hall, mas acabou ficando travado. Odeio dizer isso, mas é mais ou menos assim que eu me sinto." A princípio ninguém disse nada, mas logo depois Mia tomou a palavra. "Entendo o que você está dizendo. Eu me sinto assim também. Quero ir para onde o queijo está, mas não sei nem por onde começar." Um a um, todos foram se dando conta de que as palavras do jovem se aplicavam em suas próprias vidas também. Na história, o personagem Hall partiu e encontrou um novo queijo. Ele aceitou a mudança e deu tudo certo para ele. Hen, por outro lado, continuou desorientado. Muitos no grupo se sentiam da mesma forma. Durante aquela semana, Dennis pensou bastante em Tim e na dúvida que ele havia levantado. Quando a turma se reuniu novamente na semana seguinte, ele falou: "Pensei bastante no que conversamos na semana passada, tentando descobrir por que o Hall mudou e Hen não, e no que poderia ter acontecido depois. Acho que essa história não parou por aí, e gostaria de compartilhá-la com vocês." A sala estava em tamanho silêncio que dava para ouvir uma mosca voando. Todos estavam ansiosos para saber o que havia acontecido com Ham. "Vocês provavelmente lembram do que aconteceu no Quem Mexeu no Meu Queijo?" começou Dennis. A história original de Quem Mexeu no Meu Queijo. Era uma vez, numa terra muito distante, 4 pequenos personagens que corriam por um labirinto à procura do queijo que os alimentaria e os faria felizes. 2 eram ratos, Sniff e Scurry. Os outros eram pessoinhas, Hen e Hall. O labirinto era um emaranhado de corredores e compartimentos, alguns contendo queijos deliciosos, mas também havia cantos escuros e becos sem saída. Um belo dia, todos encontraram seu queijo favorito no final de um corredor, na estação de queijo Q. Depois disso, eles continuaram voltando àquele lugar todos os dias para se deliciarem com o saboroso queijo. Não demorou muito para que Hen e Hall organizassem suas vidas em torno da estação de queijo Q. Eles não faziam ideia de onde o queijo vinha, nem de quem o colocava lá, e simplesmente supunham que sempre estaria ali, até que um dia não estava mais. Quando se deram conta de que o queijo havia desaparecido, Sniff e Scurry, na mesma hora, partiram em busca de um novo queijo. Mas Hen e Hall, não. As 2 pessoinhas ficaram onde estavam, paradas como estátuas. O queijo deles havia sumido. Como era possível? Ninguém tinha avisado nada. Não era justo. As coisas não deveriam ser assim. Eles passaram dias se lamentando. Quando Hall percebeu que Sniff e Scurry haviam se embrenhado pelo labirinto, resolveu seguir o exemplo deles e procurar novo queijo também. "Às vezes, Hen, as coisas mudam e nunca mais voltam a ser como antes", disse Hall. "Essa parece ser uma dessas ocasiões. A vida segue em frente. E nós deveríamos fazer o mesmo."
E dito isso, ele partiu. Passados alguns dias, Hall apareceu novamente na estação de queijo Q com pequenos pedaços do novo queijo e o ofereceu a Hen. Mas Hen achou que não ia gostar daquele novo queijo. Não era igual ao que estava acostumado a comer. Ele queria seu próprio queijo de volta. Embora relutante, Hall tomou seu rumo sozinho para procurar mais desse novo queijo. E aquela foi a última vez que Hen viu seu amigo Hall. A nova história. O que aconteceu depois? Durante dias, Hen ficou em casa, nos arredores da estação de queijo Q, andando para lá e para cá, revoltado, reclamando de tudo. A cada dia ele acordava com a esperança de que mais queijo fosse aparecer, e simplesmente não conseguia acreditar quando isso não acontecia. Ele tinha certeza de que se continuasse insistindo naquilo, tudo voltaria a ser como antes. Mas não foi o que aconteceu. E por que Hall não voltou? Hen imaginou dezenas de respostas enquanto andava de um lado para o outro. No início, ele disse a si mesmo: Hall vai voltar. Qualquer dia desses ele vai estar por aqui e tudo vai voltar a ser como antes. Mas o tempo foi passando e não havia sinal de Hall. Conforme sua raiva ia aumentando, Hen começou a pensar diferente. Ele se esqueceu de mim. Ele está se escondendo de mim. Está fazendo isso de propósito. Como o meu amigo pôde me trair desse jeito? Esse último pensamento deixou Hen enfurecido. E quanto mais insistia nessa ideia, mais sua raiva crescia. Ele estava zangado pelo fato de Hall tê-lo deixado sozinho, pelo queijo ter sumido, e porque nada do que ele fazia parecia reparar ou melhorar a situação. Por fim, parou e gritou: Isso não é justo! Exausto daquele vai e vem e de tanta frustração, Hen atirou-se em sua poltrona favorita e pôs-se a matutar. E se Hall se perdeu? E se ele foi ferido ou coisa pior? Hen se esqueceu de sua raiva e concentrou seus pensamentos no amigo e nas coisas terríveis que poderiam ter acontecido a ele. Passado um tempinho, outro tipo de dúvida lhe ocorreu. Em vez de por que Hall não voltou, ele começou a se perguntar: por que eu não fui com ele? Se tivesse ido com Hall, concluiu ele, talvez tudo fosse diferente. Talvez Hall não tivesse se perdido. Talvez nada de ruim tivesse acontecido com ele. Talvez, neste instante, os dois estivessem juntos, comendo queijo. Por que não se mexeu como o queijo, exatamente como o amigo fez? Por que não foi com Hall? Essas dúvidas o corroíam, da mesma forma como os camundongos fazem com um pedaço de queijo. Enquanto isso, sua fome só aumentava. Ham se levantou da poltrona e voltou a andar de um lado para o outro. De repente, tropeçou em algo que estava no chão. Ele se abaixou para pegar, e só depois de soprar a poeira, reconheceu o que era. Um velho cinzel. Ele se lembrou do dia em que segurou firme aquele cinzel, enquanto Hall batia com um martelo, até fazerem um grande buraco na parede da estação de queijo Q, na esperança de encontrar um novo queijo. As lembranças eram tão vívidas que ele quase podia ouvir o som do martelo e do cinzel ecoando pelas paredes. Pou, pou, pou. Tateou o chão até encontrar o martelo que eles haviam usado, e assim como fez com o cinzel,
Soprou o pó que cobria a ferramenta. Até aquele instante, Ham não havia se dado conta de quanto tempo se passara desde que ele e Hall saíram juntos para procurar o queijo. Sentia saudades do amigo e estava começando a ficar preocupado. Durante todo esse tempo, ele ainda esperava que mais queijo aparecesse e que Hall voltasse, mas não havia nem queijo, nem sinal de Hall. Ele precisava fazer alguma coisa. Já não dava mais para ficar em casa esperando. Tinha de entrar no labirinto para procurar queijo. Depois de vasculhar a casa e encontrar seu par de tênis de corrida, Ham os calçou exatamente como ele e Hall costumavam fazer nas primeiras vezes que saíram à procura de queijo. Quando foi amarrar os cadarços, recapitulou tudo o que sabia sobre a situação em que se encontrava. Ele sabia que precisava encontrar mais queijo, caso contrário, morreria. Sabia que o labirinto era um lugar perigoso, repleto de cantos escuros e becos sem saída. Então precisava ser muito cuidadoso. Por fim, compreendeu que levar adiante o plano de encontrar mais queijo e sobreviver dependia apenas dele. Estava por conta própria. Escreveu tudo isso num pedaço de papel e o enfiou no bolso para que não esquecesse. A verdade dos fatos, como ele escreveu. 1. Preciso encontrar mais queijo. Caso contrário, morrerei. 2. O labirinto é um lugar perigoso, repleto de cantos escuros e becos sem saída. 3. Tudo depende só de mim. Estou por conta própria. Identificar a verdade dos fatos tranquilizou Ham. Pelo menos ele sabia em que pé estava a situação. Olhou para o cinzel e para o martelo. Talvez aquelas ferramentas pudessem ajudá-lo em sua jornada para explorar os recantos mais profundos do labirinto. Ele pegou as ferramentas e colocou-as numa sacola que pendurou no ombro. Armado com a verdade dos fatos, um pesado martelo e um cinzel, Ham se aventura pelo labirinto. Pelos dias que se seguiram, Ham perambulou pelos corredores, embrenhando-se cada vez mais no labirinto. Encontrava os corredores vazios, a não ser por uma ou outra pedrinha. Não havia nenhum sinal de queijo. Cada vez que encontrava um novo compartimento, ele enfiava a cabeça lá dentro à procura de queijo. Todos estavam vazios. Às vezes ele se deparava com um canto escuro. Quando isso acontecia, Ham se virava depressa e corria na direção contrária. Estava decidido a não se perder. De vez em quando acabava se deparando com um beco sem saída. Então examinava bem o espaço e, ao ter certeza de que não havia nada além de uma parede de tijolos e escuridão, retornava rapidamente seu caminho. Volta e meia, Ham percebia que Hall havia passado por ali, porque o amigo tinha escrito mensagens na parede do corredor. Havia um queijo desenhado na parede e as mensagens estavam gravadas dentro da figura. Mas nada daquilo fazia o menor sentido para Ham. Porém, de qualquer forma, estava faminto e cansado demais para parar e ler aquilo. Ainda não havia sinal algum de queijo. Enquanto explorava o labirinto, Ham ainda refletia sobre a dúvida que o corroía por dentro e que não dava um descanso para sua mente. Por que não foi com Hall? Para ser honesto, Ham sempre se considerara o mais esperto dos dois. Hall era uma pessoinha legal e uma boa companhia. Estava sempre alegre e tinha um ótimo senso de humor. Contudo, estava mais para copiloto do que para piloto. Ham costumava pensar assim. Agora ele já não tinha mais tanta certeza disso. Por que eu não fui com Hall quando tive a chance? Murmurou para si mesmo. Seria por teimosia? Ou foi apenas tolice? Ou será que ele era uma pessoinha má?
Ham pensava no assunto enquanto caminhava pelos corredores. Quem sabe não é um castigo por alguma coisa que eu fiz? Disse ele em voz alta. E quanto mais denegria a própria imagem, mais sua energia ia diminuindo sem que ele percebesse. Ele não tinha nem mesmo consciência dos julgamentos que fazia sobre si, como um pequeno rato em um labirinto. De repente, teve um pensamento tão horrível que ficou paralisado. Talvez meu destino seja ficar correndo em círculo pelo labirinto. Para sempre. Ham sentiu bambear as pernas e então se encostou na parede do corredor e foi escorregando até o chão. Bem à sua frente havia uma das mensagens de Hall. Velhas convicções não levam você a um novo queijo. Ham apenas balançou a cabeça. Ai, Hall, Murmurou ele. onde você estava com a cabeça? Ou o queijo está lá, ou não está. Isso não tem nada a ver com convicções. Pela primeira vez, ele considerou a hipótese de que Hall tivesse ficado fraco demais para seguir em frente e simplesmente desistiu. De repente, Hans se perguntou se era isso que estava acontecendo com ele naquele momento. E imediatamente sentiu-se só e com medo. Nada mais era como costumava ser. Antes, o labirinto era onde Ham e Hall trabalhavam e tinham uma vida social. Os dois cresceram ali e construíram suas vidas naquele lugar. O labirinto era o mundo de Ham, mas o labirinto havia mudado. Agora parecia que tudo era diferente. Hall fora embora, Sniff e Scurry não estavam mais ali, não havia queijo, e Ham perambulava pelos corredores, cada dia mais fraco. Ele não entendia por que aquilo estava acontecendo. O labirinto havia se tornado um lugar escuro e ameaçador. Ele se deitou no chão e caiu num sono perturbador. Ham se mexeu e sentiu o pé bater em alguma coisa que estava no chão. Melhor dizendo, em algumas coisas. Sentou-se para ver melhor. Eram pedras arredondadas do tamanho do seu punho. Ele pegou uma delas e sentiu a superfície lisa, vermelha, brilhosa. Definitivamente não era uma pedra e tinha um cheiro bom. Na verdade, cheirava tão bem que Ham quis dar uma mordida naquilo. Rapidamente se assustou com o próprio pensamento. Onde ele estava com a cabeça? Aquilo poderia ser qualquer coisa, menos queijo. Poderia ser perigoso. Ham olhou ao redor e quase deu um pulo. Havia outra pessoinha sentada bem perto dele, observando-o. Não era Hall, nem nenhum de seus velhos amigos. Era alguém que Ham nunca tinha visto antes. Ele não sabia se sorria, se dizia olá ou se ficava com medo. A pessoinha pegou uma das bolotas vermelhas, que não era uma pedra, e esticou a mão na direção dele. Pegue, você parece faminto. Disse ela. É que eu não posso comer isso. Falou Ham. Não é queijo? Não é o quê? Queijo? Repetiu ele. Isso não é queijo. Ela não disse nada, mas parecia confusa. Queijo é outra palavra para comida. Explicou Ham pacientemente. Todo mundo come queijo. Até os ratos. Ah, Disse a outra pessoinha. Eles ficaram em silêncio por alguns instantes. Então ela continuou. eu não. Nunca vi um queijo. Ham não conseguia acreditar naquilo. Uma pessoinha que não comia queijo? É impossível. A estranha ainda segurava a bolota e continuava com o braço esticado em sua direção. Ele olhou para a mão dela e balançou a cabeça. Seja o que for, eu não posso comer.
afirmou ele. É que eu só me alimento de queijo. Ham tornou a deitar-se. Sentia-se sem esperanças. Um momento depois, ele meio que ouviu a estranha dizer: Aposto que você pode fazer muito mais do que imagina. Mas Ham já havia caído no sono de novo. Quando abriu os olhos, algumas horas depois, sentia uma fome danada, como nunca havia sentido antes. Hora do jantar, pensou ele, mas então despertou para a realidade. Nada de queijo, nada de jantar. Ele se sentou no chão. A estranha tinha ido embora, mas as bolotas vermelhas continuavam lá. Ele pegou uma e a cheirou de novo. Sentiu um aroma adocicado. Antes que tivesse tempo de se dar conta do que estava fazendo, deu uma mordida nela. Era crocante e também suculenta. Doce, porém ácida. Nunca havia experimentado um queijo como aquele. Então comeu tudo. Não conseguiu resistir. Depois se deitou e começou a choramingar. O que foi que eu fiz? Eu comi uma pedra! Ele tinha certeza de que ia morrer. Então voltou a cair no sono. E pela primeira vez em dias, dormiu a noite inteira. Ao acordar na manhã seguinte, a estranha estava lá, sentada com os braços em torno dos joelhos, observando-o. Você não está morto. Afirmou ela. Não, Disse Ham. não estou morto. Estou... Na verdade, ele se sentia um pouco mais revigorado. A estranha estava segurando outra bolota que Ham aceitou e comeu. Evidentemente não era queijo, mas era gostosa, e enquanto ele comia, sentiu suas forças voltando aos poucos. A estranha ficou conversando com Ham enquanto ele comia a bolota. Ela se chamava Hope e morava ali perto, num lugar chamado Estação de Fruta M. Fruta? Disse ela. Essas bolotas são frutas? Ela também falou que aquelas eram chamadas de maçãs. Àquela altura, Ham comia a sua terceira maçã. Hope explicou para Ham que a fruta estava ficando escassa ultimamente e contou que, nos últimos dias, ela vinha explorando diferentes partes do labirinto em busca de novos alimentos. Antes, todos os dias quando eu acordava, havia mais maçãs. Contou ela. Mas agora há cada vez menos. Na verdade, Continuou ela, apontando para a maçã que Ham estava comendo. essa era a última que eu tinha. Ham parou quando estava prestes a dar uma mordida na maçã e olhou para Hope. Você está dizendo que as frutas sumiram? Ela fez que sim. Simplesmente pararam de aparecer. Não sei porquê. Respondeu Hope. Ham olhou para o pouco que restava da maçã que estava comendo e se virou para Hope. Você me deu sua última maçã? Hope deu de ombros. Você parecia faminto? E estava mesmo. Mas você também não está com fome? Um pouco. Admitiu ela. Ham se lembrou de todas as maçãs que ela lhe dera e percebeu que nunca havia lhe agradecido por isso. Obrigado. De nada. Ham balançou a cabeça maravilhado. Comer essas coisas fizeram com que eu me sentisse melhor. Eu nem consigo acreditar nisso. Hope deu um sorriso e falou. Claro que consegue. Não é tão difícil assim. Basta se libertar e tentar. Ham não entendeu nada. Basta se libertar e tentar o quê? Ele não fazia ideia do que ela estava falando. A única coisa que sabia era que continuava com fome. Toda aquela conversa sobre comida
fez com que Ham se lembrasse do que fora fazer no labirinto. Agora que ele se sentia um pouco mais forte por ter comido aquela comida nova e esquisita, estava na hora de voltar a procurar queijo. Até então havia falhado nessa missão e sabia direitinho o porquê. Eu não me empenhei o bastante. Explicou ele. Preciso explorar áreas do labirinto onde ainda não fui. Hope deu de ombros. Eu vou também, se você não se importar. Hope não fazia ideia de como os dois conseguiriam sair dessa enrascada, mas não tinha dúvidas de que iriam conseguir. Apesar de relutante, Ham concordou. Não faria mal nenhum ter companhia. Ao se levantar, viu novamente a mensagem esquisita que seu amigo Hall havia escrito na parede. Velhas convicções não levam você a um novo queijo. Talvez não, Disse ele, referindo-se à mensagem na parede. mas vou dizer a você o que realmente leva ao novo queijo: empenhar-se mais. E então, ao dizer isso, pendurou a sacola de ferramentas no ombro e os dois seguiram apressados pelos corredores, espiando dentro dos compartimentos e tomando o cuidado para evitar cantos escuros e becos sem saída. Todos os compartimentos que encontravam estavam vazios, mas Ham estava decidido a não desistir. Enquanto caminhavam, Ham contou a Hope como havia sido sua vida. Lembrou que ele, Hall e os amigos Sniff e Scurry saíam para procurar queijo todos os dias e como a oferta costumava ser abundante e fácil. Havia queijo à disposição. Tudo o que precisavam fazer era procurar nos corredores mais próximos e lá estava o queijo. Tempos menos complicados, comentou ele, e depois ficou quieto enquanto caminhavam. Agora os tempos eram outros. Ham já não era a mesma pessoinha de antes. Ele costumava ser forte e orgulhoso, admirado e respeitado por ser bastante seguro de si. Mas o sumiço do queijo havia provocado uma reviravolta, e os acontecimentos estavam cobrando seu preço. Ele já não era nem tão forte, nem tão orgulhoso. Ao refletir sobre tudo isso, Ham se deu conta de que já não se sentia mais tão seguro de si como antes. Podia notar que sua costumeira autoconfiança havia sido abalada. Aquilo era algo novo para ele. Na verdade, nunca havia prestado atenção aos próprios pensamentos, nem feito uma pausa para analisar seu olhar em relação ao mundo. Para Ham, ele via o mundo do jeito que realmente era. Ao caminharem pelos corredores, os dois encontraram alguns pedacinhos de queijo aqui e ali, apenas o suficiente para beliscar e enganar a fome. Hope também experimentou alguns bocados de queijo e gostou muito. Vez ou outra encontravam uma maçã perdida no chão e a dividiam entre si. E foi desse jeito, ora com uns bocados de queijo, ora com uma ocasional maçã, que conseguiram retornar ao ponto de partida, onde descansariam para retomar as buscas no dia seguinte. A cada dia, ao saírem, Ham percebia que tinha menos energia do que no dia anterior. Ao retornarem ao lugar de partida, horas depois de uma busca infrutífera, Ham largava o saco de ferramentas encostado na parede do corredor e ia escorregando o corpo até o chão, sentindo-se ainda mais exausto. Certo dia, quando voltaram, Ham estava se sentindo tão desanimado que não sabia se iria aguentar aquela rotina por muito mais tempo. Ele só pensava no peso que era sua sacola de ferramentas. Isso deve pesar muito. Comentou Hope. Nem tanto. Falou Ham. Ele não queria admitir o quanto era pesada, nem que se sentia cansado. Por que você leva essas ferramentas todos os dias? Perguntou ela. Para que a gente possa fazer buracos na parede. Respondeu Ham. Ele explicou que, caso encontrassem a parede certa,
Pediria a Hope que segurasse o cinzel do jeito que ele costumava fazer e daria umas marteladas, exatamente como Hall fazia. Ah, Disse Hope. Então continuou. e isso algum dia funcionou para vocês? Claro que sim. Respondeu ele, ao mesmo tempo pensando que ela fazia perguntas demais. Esse aqui é o melhor cinzel que o dinheiro pode comprar. Não, o que eu quis dizer foi: fazer buracos na parede ajuda a encontrar mais queijo? Ham não respondeu. Sentiu-se ofendido. Aquelas ferramentas eram ótimas. Ele colocou a sacola no chão com um grande pou e sentou-se com as costas para a parede. Ham sentia a falta de Hall e não gostava nada de estar no labirinto, tão longe de casa. Queria que as coisas voltassem a ser como antes. Você sente falta do seu amigo? Constatou Hope. Que coisa irritante. Ela sempre parecia saber o que ele estava pensando. Ham deu de ombros. Eu só queria que as coisas voltassem a ser como antes. Hope sentou-se ao lado dele e também recostou-se contra a parede. Eu sei. Só não tenho certeza de que é assim que as coisas funcionam. Como assim? Perguntou Ham em tom ríspido. Ele estava ficando ligeiramente irritado. Acho que as coisas não voltam a ser como antes. Respondeu Hope. Mas tenho a impressão de que elas podem ser melhores do que antes. Ham não conseguia ver como isso era possível. Nosso plano de empenhar-se mais não está dando em nada. Disse Hope baixinho. Ham não respondeu. Sentia-se muito triste. E se tentássemos outra estratégia? Sugeriu ela. Ham se virou e viu que Hope estava olhando para a mensagem de Hall, que dizia: velhas convicções não levam você a um novo queijo. E se a gente experimentasse uma nova convicção? Propôs Hope. Ham balançou a cabeça. Não existe isso de experimentar uma convicção. Nossas convicções estão simplesmente lá. Hope se virou para Ham e inclinou a cabeça. Mas e se você resolver mudar uma convicção? Não é assim que funciona. Explicou ele. E além do mais, eu estou certo das minhas convicções. Se elas mudarem, então quem seria eu? Já não seria o Ham? Ele não queria mudar nem abrir mão de suas convicções, porque achava que eram elas que faziam com que ele fosse a pessoinha que era. Aposto que você vai mudar de opinião. Disse ela baixinho. E por que eu faria isso? Agora Ham estava ficando irritado. Eu estou certo sobre as minhas opiniões. Hope deu de ombros mais uma vez. Eu também. Mas ainda assim não encontramos queijo nenhum. Ham não tinha uma resposta para ela. Os dois ficaram em silêncio por um minuto, até que Hope se levantou e disse: Boa noite, Ham. Tenha bons sonhos. A gente se vê de manhã. Ham recostou-se contra a parede, com a cara amarrada. Ficou pensando no que Hope havia dito sobre o martelo e o cinzel. Claro que fazer buracos nas paredes não estava dando em nada, mas ele já não sabia disso. Então por que continuava carregando aquelas ferramentas velhas? Porque não sabia mais o que fazer. Era por isso. Eles nunca encontrariam queijo. Ele nunca reencontraria seu amigo Hall. Morreria ali naquele corredor com sua sacola de ferramentas inútil. Ham deu um longo e profundo suspiro e então fez a si mesmo a pergunta que o estava incomodando desde que iniciou a sua busca. Por que eu não fui com o Hall? Então Ham começou a chorar. Não demorou muito, adormeceu. Naquela noite, Ham sonhou. No sonho, viu-se de volta à sua casa, perto da estação de queijo que, andando de um lado para o outro,
nervoso e soltando fumaça pelas ventas. Havia algo diferente. Mas o quê? Então viu o que era: grades nas janelas. Parecia que ele estava em uma prisão. Olhando para si mesmo através das grades, percebeu como era infeliz. Ainda dormindo, chorou mais um pouco. Ham acordou no meio da noite, pensando no sonho. Sentia-se confuso. Por que ele estava daquele jeito, preso na própria casa, sentindo falta do amigo e, no entanto, se recusando a ir com ele? Ham permaneceu horas acordado, deitado de barriga para cima, matutando sobre isso. Ele refletiu sobre o sonho até o dia amanhecer. Com os primeiros raios da manhã, conseguiu ler a mensagem de Hall na parede, aquela que falava sobre velhas convicções e novo queijo. Quem sabe Hall estava certo. Disse para si. Ouvir a própria voz ajudava-o a clarear os pensamentos, sobretudo aqueles mais complicados, como os que ocupavam sua mente naquele momento. Ele se lembrou do dia em que Hall partiu, o que já fazia um bom tempo. Hall havia tentado conversar com Ham sobre o que ele achava que os dois deveriam fazer, mas Ham se recusara a escutar. Eu tinha certeza de que eu estava certo. E que o Hall é que estava errado. Falou ele. Mas posso ter me enganado. Não confiei em Hall, e sim em minhas próprias convicções. Subitamente, Ham se impertigou. Velhas convicções. É disso que se trata a mensagem de Hall. Mas Ham nunca havia parado para pensar o que era uma convicção. Agora ele achava que sabia o que era. Apoiou as mãos no chão para se levantar, pegou uma pedra afiada e escreveu o pensamento que lhe ocorrera bem ao lado da mensagem deixada por Hall. Quando acabou de escrever, desenhou uma das maçãs de Hope em torno dela para que ele se lembrasse de que aquele registro era dele e não o de Hall. Uma convicção é um pensamento que você aceita como verdade. Uma convicção era isso, um pensamento. Mas veja como isso tem poder. Por que ele não foi com Hall procurar o novo queijo? Porque Hall via as coisas de uma forma diferente e Ham não conseguia enxergar o que Hall via. Foram seus próprios pensamentos que o mantiveram na estação de queijo que, porque Hall acreditava que tudo o que pensava era verdade. Ele acreditou que se ficasse lá esperando e se continuasse firme em suas opiniões, as coisas voltariam a ser como antes. Ele achava que Hall havia se aventurado em uma jornada louca e que ele, Ham, era quem sabia das coisas. Suas convicções o mantinham preso à sua própria maneira de ver a realidade. Por isso ele não foi com Hall. De repente, entendeu o significado do sonho. As grades nas janelas eram seus antigos pensamentos, pensamentos que ele acreditava serem verdade, mas que o impediram de se aventurar pelo labirinto. Suas convicções o mantinham prisioneiro. Ele escreveu outra mensagem na parede e um novo desenho de uma maçã em volta dela. Uma velha convicção pode mantê-lo prisioneiro. Viu a si mesmo andando para lá e para cá em sua casa, na estação de queijo que, certo de que, se simplesmente ficasse esperando, o queijo iria reaparecer e tudo voltaria a ser como antes. Esse era outro pensamento no qual ele se agarrava, não é mesmo? Outra convicção que o mantinha prisioneiro. Então quer dizer que todas as convicções fazem isso? Recordou-se do dia em que acordou e viu Hope pela primeira vez com a mão esticada em sua direção, oferecendo-lhe uma maçã. A princípio ficou com medo de experimentar, mas acabou comendo a maçã mesmo assim. Ele havia confiado nela,
e ela lhe dera a sua última maçã. Hope era uma boa amiga. Ham concluiu que aquela era uma convicção que lhe servia muito bem. Escreveu outra mensagem na parede. Algumas convicções limitam o seu progresso, outras encorajam o seu avanço. Lembrou-se da pergunta de Hope. E se a gente experimentasse uma nova convicção? E o que ele havia respondido? Não existe isso de experimentar uma convicção. Não é assim que funciona. Talvez Hope estivesse certa. Talvez fosse possível, sim, mudar uma velha convicção e levar uma nova em consideração. Ham tentou se lembrar de outra velha convicção, mas nada lhe ocorreu naquele momento. Aquilo tudo ainda era novidade para ele, então não sabia ao certo o que pensar. Ele leu o que havia acabado de escrever dentro do desenho de uma maçã. Lembrou-se da primeira vez que Hope lhe ofereceu uma fruta e de como havia reagido. Seja o que for, não posso comer, eu só me alimento de queijo. Era assim que Ham pensava e tinha muita convicção daquilo, mas acabou descobrindo que não era verdade, porque ele comeu a maçã e se sentiu melhor. Então, queijo não era o único alimento que ele podia comer. Agora pensava de forma bem diferente. E o que Hope disse mesmo? Aposto que você vai mudar de opinião. E ela tinha razão. Foi isso que aconteceu. Sem perder nem um minuto, escreveu outra coisa na parede. Você pode mudar de opinião. Você pode ter uma nova convicção. Ele se sentiu energizado, o que o surpreendeu. Ham costumava não gostar quando alguém questionava suas convicções. Recusava-se a mudar de opinião e ainda ficava ofendido quando alguém sugeria que o que ele estava pensando ou dizendo poderia não ser verdade. Mas naquele instante, em vez de se sentir mal por saber que estava errado, ficou empolgado com sua descoberta. Compreendeu que antes se recusava a mudar de opinião por se sentir ameaçado. Não queria pensar de outra forma porque estava à vontade com suas convicções e acreditara que elas faziam com que ele fosse exatamente quem era. Mas agora podia ver que não era bem assim. Podia pensar de outra forma, podia ter outras convicções diferentes daquelas às quais ele se agarrava e continuaria sendo o mesmo Ham. Suas convicções não definem quem você é. Você é quem escolhe suas convicções. Então aqui está a verdadeira pergunta, disse ele, andando de um lado para o outro, enquanto pensava em voz alta. Agora que sei o que uma convicção é, o poder que ela tem, e agora que entendi também que é fácil escolher uma nova convicção, o que devo fazer? Ham de repente parou. A resposta era óbvia. Deveria usar esses novos conhecimentos para ajudá-lo a completar sua missão. Ele deveria sair para procurar mais queijo e maçãs. O problema é que eles já haviam tentado de tudo. Tinham vasculhado todos os cantos. Não havia mais maçã, nem mais queijo em lugar nenhum. Estavam sem opção. Aquela missão era impossível. Assim sendo, não adiantava mais tentar. Mas e se esse impossível não fosse só mais uma convicção? Será que ele conseguiria transformá-lo em possível? Sentiu um calafrio percorrer seu corpo. O que você faria se acreditasse que fosse possível? Espere aí, disse Ham para si. É preciso ser racional. Esse negócio de convicção já está indo longe demais. Afinal, há limites, certo? Ham parou por um momento, então respirou fundo, deu um forte e prolongado suspiro e sentiu que começava a mudar. Olhou para a pedra afiada em sua mão
e escreveu mais uma mensagem na parede. Não há limites para as suas convicções. Quando Hope apareceu, algumas horas depois do amanhecer, encontrou Ham sentado, polindo seu tênis de corrida e cantarolando baixinho. Ela mal reconheceu o novo Ham. Quando Hope foi embora no dia anterior, ele estava abatido, mal-humorado e se sentindo um derrotado. Agora via um vigor que nunca antes notara nele. Ela viu uma série de novas mensagens na parede, todas contornadas pelo desenho de uma maçã. Ora, ora, Disse ela. você virou uma pessoinha muito ocupada. Ele assentiu. Isso aí. O que aconteceu? Ham olhou para Hope e respondeu. Mudei de opinião. Que ótimo. Falou ela e tornou a ler as mensagens antes de se virar para ele. Mudou de opinião sobre o quê? Ham deixou o par de tênis no chão e se levantou devagar. Ele ainda estava meio travado e um pouco dolorido por ter carregado a pesada sacola de ferramentas de um lado para o outro. Isso eu ainda não sei. Respondeu ele. Ham sabia que o que vinha fazendo antes não estava funcionando. Precisava partir para algo bem diferente. E isso significava que precisava ver as coisas de uma forma completamente nova. Precisava mudar sua maneira de pensar e ter uma nova convicção. Mas qual exatamente? Isso ele não sabia. Hope se aproximou e se sentou perto dele. Posso fazer uma pergunta? Ela podia ver que Ham estava perdido em pensamentos e que provavelmente não queria ser perturbado, mas ele precisava ouvir o que ela tinha para dizer. Você falou que o seu queijo simplesmente parou de aparecer? Exatamente como as minhas maçãs? Correto. Respondeu Ham. Eu fiquei pensando numa coisa. Antes, quando o seu queijo ainda aparecia fresquinho todos os dias, de onde que ele vinha? Ham começou a ficar irritado novamente. Hope fazia tantas perguntas. E que importância tinha saber de onde o queijo vinha? Agora já era. De repente, Ham congelou. Ele encarou Hope e pensou sobre a pergunta que ela havia acabado de fazer. De onde vinha o queijo? Será que alguma vez ele tinha se perguntado isso? E quanto ao Hall? Será que um dia ele se questionou a mesma coisa? Ham vasculhou suas lembranças dos momentos que passaram juntos, procurando queijo, encontrando queijo, saboreando queijo. Será que alguma vez levantaram essa questão? Não. Tinha certeza disso. Ham sentiu o coração acelerar. Sem saber por quê, pressentiu que se tratava de algo importante. Ele se virou para Hope. Não havia mais qualquer resquício de irritação em seu semblante. De onde vinha o queijo? Repetiu ele pausadamente. Sabe de uma coisa? Essa pode ser uma ótima pergunta. Os olhinhos de Hope brilharam. E isso significa que você tem a resposta? Bem, não. Mas ainda assim parece uma ótima pergunta. Se ficarmos repetindo isso, quem sabe talvez não encontramos também uma ótima resposta. Os dois ficaram quietos por alguns instantes. Então Hope olhou para Ham e disse: Eu me pergunto, o que existe do lado de fora do labirinto? Ham olhou fixamente para Hope. O que existe do lado de fora do labirinto? Repetiu ele, balançando a cabeça, sem acreditar no que acabara de ouvir. Não há nada do lado de fora do labirinto. Que ideia! Fora do labirinto. Aquilo não fazia o menor sentido. O labirinto era tudo o que havia. Não existia isso de do lado de fora. Hã? Exclamou Hope.
De repente ela olhou para Ham e perguntou. Tem certeza? Claro que tenho. Eles se entreolharam e, ao mesmo tempo, disseram as seguintes palavras. Se você tem confiança em um pensamento, ele Ele se torna verdade. Outra convicção. E Ham suspeitou de que essa talvez fosse do tipo que limita o progresso em vez de encorajar o avanço. Será que ele conseguiria mudar de opinião quanto a essa também? Ham fechou os olhos e tentou imaginar um lugar fora do labirinto. Tudo o que conseguia ver, porém, era o próprio labirinto, do jeito que sempre o conhecera. Ele abriu os olhos novamente e balançou a cabeça. Não deu certo. Não consigo ver. Ele se virou para Hope. Só vejo o que está dentro do labirinto. Não consigo ver nada fora dele. Afinal de contas, o labirinto era tudo o que Ham conhecia. Estivera confinado ali durante a sua vida inteira. Hope se virou para ele com um ar pensativo e então disse: E se você apenas acreditasse, antes de mais nada? Talvez aí conseguisse ver. Isso é uma maluquice. Era o que Ham estava prestes a responder. Mas, em vez disso, falou algo bem diferente. Isso é uma ótima ideia. Se realmente não havia limites para as suas convicções, por que não tentar? Ele fechou os olhos e começou a pensar. Existe algo fantástico do lado de fora do labirinto. Ham respirou fundo e sentiu quando um novo pensamento surgiu em sua mente. E então percebeu que acreditava naquilo. Ele abriu os olhos e escreveu outra coisa. Às vezes você tende a acreditar antes de conseguir ver. Ele olhou para Hope e falou: Vamos descobrir o que há do lado de fora do labirinto. Ela sorriu para ele e disse: Acho ótimo. Quem sabe não descobrimos de onde vem o queijo? Ele assentiu, empolgado com a possibilidade. E de onde vêm as maçãs? Hope ficou de pé. Eu tô dentro. E como vamos fazer isso? Eu não faço a menor ideia. E não fazia mesmo. Onde deveriam procurar? Ele nem sequer conseguia imaginar. Os dois já haviam vasculhado todos os lugares. Ham se lembrou das vezes em que ele e Ho saíam à procura de queijo. Eles sempre evitavam os cantos escuros e os becos sem saída. Ham contou isso para Hope e esperou para ver se ela faria outra ótima pergunta. E é claro que ela fez. Ela questionou: E se aqueles cantos escuros não forem totalmente escuros? Ha! Como assim? É por isso que são chamados de cantos escuros. Hope estendeu a mão e pegou uma vela grossa de um candelabro na parede. Não necessariamente. A gente pode levar uma vela. Ham já havia se levantado e seguia pelo corredor quando notou que Hope não se mexera. Ela estava olhando para o chão, para a sacola de ferramentas. Você não vai levar nem um martelo, nem um cinzel? Ham olhou para as ferramentas e balançou a cabeça devagar. Acho que não. Que bom. Disse Hope com um sorriso. Acho que não adianta nada embarcarmos em uma nova missão com bagagem velha. Eles voltaram para os corredores que haviam explorado inúmeras vezes, só que agora estavam à procura dos cantos escuros e não tentando evitá-los. Era uma sensação estranha para Ham procurar exatamente o que sempre tentara evitar, mas ele chegou à conclusão de que esse estranhamento provavelmente fazia parte do processo. Não demorou muito, chegaram a um canto terrivelmente escuro e pararam. Os dois caminharam para a escuridão e Hope levantou a vela para iluminar o local.
Ham sentiu o coração gelar. A luz da vela foi o suficiente para revelar que a escuridão dava numa parede de tijolos. Outro beco sem saída. Disse ele. Hope estava pensativa. Também estou achando que vai ser. Falou ela. Mas e se esse não for um pensamento no qual devemos confiar? Afinal, vimos que nem todos os cantos escuros são escuros. Então talvez nem todos os becos sem saída sejam realmente sem saída. Ham simpatizou de cara com aquele pensamento. Resolveu tentar agarrar-se a ele e confiar nele o bastante para que se tornasse uma convicção. Ele fechou os olhos e tentou usar sua imaginação mais uma vez. Por um longo instante, nada aconteceu. Então, quando estava prestes a desistir, viu de relance algo cintilando ao fundo de seus pensamentos, como se ele estivesse vendo uma espécie de luz, ou talvez a possibilidade de uma luz. Sentiu o coração dar um salto. Então abriu os olhos e encarou Hope. Vamos tentar, disse ele. Os dois entraram no beco devagar e estavam nervosos. Ham não parava de pensar que o labirinto era um lugar perigoso. Sabia disso desde menino. O labirinto é um lugar perigoso. Aquele pensamento não saía de sua mente. Mas, e se aquele fosse um pensamento em que ele não deveria acreditar? Ham parou de repente. Então Hope parou também para ver o que ele iria falar. Você não precisa acreditar em algo, murmurou ele, só porque pensou naquilo. Você não precisa acreditar em tudo o que vem à sua mente. Hope não disse nada. Ela compreendia o que se passava na mente dele. Ambos então voltaram a caminhar. E como era de se esperar, ao chegarem mais perto, Ham notou que realmente havia uma pequena chama no finalzinho do beco. Era a luz da vela, refletida na janelinha de uma porta. Eles abriram a porta e entraram numa pequena câmara, muito parecida com alguns compartimentos que haviam explorado. Sob a fraca luz da vela de Hope, olharam ao redor do cubículo parcamente iluminado. 4 cantos, 4 paredes, nada mais. Totalmente vazio. Desapontado, Ham se virou para sair. Hope ficou onde estava, olhando para ele, como se esperasse Ham dizer alguma coisa. O que foi? Perguntou ele. Está vazio. É o que parece. Respondeu ela e esperou mais um pouco. Então Ham parou para pensar naquela afirmação e se perguntou: se nem todos os cantos escuros são escuros, se nem todos os becos sem saída são realmente sem saída, então seria possível que nem todos os compartimentos vazios estivessem mesmo vazios? Pensando bem, continuou ele, vamos olhar melhor. Hope sorriu, pegou a mão dele e disse: vamos. Eles passaram pela primeira parede, fizeram uma curva e caminharam ao longo da segunda parede. Fizeram outra curva, andaram até a metade da terceira parede e pararam. Está sentindo? Sussurrou Ham. Estou, respondeu ela. Ham sentiu uma brisa fresca em suas pernas. Então se abaixou e inalou um cheiro incrivelmente fresco. Os dois se ajoelharam e acabaram encontrando a boca de um túnel do tamanho exato para que uma pessoinha pudesse atravessá-lo. Ham fitou Hope e fez um gesto galante ao dizer: você primeiro. Hope entrou no túnel engatinhando, seguida por Ham. Com Hope na dianteira, eles engatinharam e foram rastejando até que viram uma luz no fim do túnel. A luz foi ficando mais e mais forte. E então, de repente,
Quando saíram do outro lado, Hope e Ham deram de cara com uma luz tão forte que, inicialmente, foram ofuscados pela intensa claridade. Então ficaram em pé, ainda piscando, e inalaram o ar limpo e fresco. Conforme os olhos iam se acostumando à luminosidade, os dois olharam ao redor e viram que estavam em um estonteante campo verdejante, onde soprava uma brisa suave e refrescante. Nunca na vida Ham tinha visto ou sentido nada parecido. Ele olhou para cima, para o teto, se é que era assim que se chamava aquilo. Era tão azul e tão alto, e havia uma incrível luz dourada lá em cima, mais brilhante e mais quente do que qualquer outra luz que ele jamais vira, e forte demais para olhar diretamente em sua direção. Ham estava sem palavras. Respirou fundo, enfiou as mãos nos bolsos, fechou os olhos e virou o rosto para o alto para sentir o calor. Seus dedos tocaram alguma coisa no bolso. Ele puxou as mãos e espiou. Era um pedaço de papel. No cabeçalho estava escrito: A verdade dos fatos. Abre aspas. A verdade dos fatos. Fecha aspas. Ele começou a ler e depois começou a rir. Hope deu um risinho meio intrigada. Ela, que nunca tinha visto Ham nem sequer sorrindo, não conseguia acreditar que ele estava rindo. O que foi? O que diz aí? Ham mostrou o pedaço de papel a Hope. Diz o seguinte: preciso encontrar mais queijo. Caso contrário, morrerei. Ele olhou para Hope. Mas em vez de queijo, achei maçãs que comi e não morri. Ela olhou para ele. Você não morreu. Eu sabia que você não ia morrer. Diz também aqui que o labirinto é um lugar perigoso, repleto de cantos escuros e becos sem saída. E foi um canto escuro que levou a um beco sem saída que nos trouxe até aqui. Falou Hope. Sim. E a última coisa, acrescentou Ham. Tudo depende só de mim. Estou por conta própria. Hope sorriu. Bem, essa aí não é mesmo verdade. Você não acha? Ela lhe ofereceu um pedacinho de queijo que havia acabado de encontrar. Ele lhe agradeceu e deu uma mordida no queijo. Concordo, disse ele. Essa não é verdade. Enquanto exploravam o mundo recém-descoberto, do lado de fora do labirinto, encontraram maçãs e queijo em abundância. Experimentaram comer maçãs com queijo, uma delícia, e tudo era tão brilhante. Eles nunca haviam se dado conta de como era sombrio e mal iluminado dentro do labirinto. Ham percebeu que sair do labirinto era como sair da prisão de suas velhas convicções. Talvez o labirinto fosse isso mesmo. Uma coisa era certa: o ar ali tinha um aroma muito mais doce. Ham olhou novamente para o pedacinho de papel. A verdade dos fatos, disse ele e caiu na gargalhada. Naquela época eles pareciam ser mesmo fatos. Hope fez que sim com a cabeça. Mas não eram. Verdade, concordou Ham. Nenhum único deles. Ele virou o papel no qual havia listado a verdade dos fatos e fez um resumo do que havia descoberto nos últimos dias. Como sair do labirinto? Analise suas convicções. Uma convicção é um pensamento que você aceita como verdade. Não acredite em tudo o que passa pela sua cabeça. Às vezes os fatos são apenas um modo de ver as coisas. Abra mão daquilo que não está funcionando. Não faz sentido sair em uma nova missão com bagagem velha. Olhe para fora do labirinto. Considere o improvável e explore o impossível. Escolha uma nova convicção. Mudar de opinião não muda quem você é. Não há limites para suas convicções,
Você pode fazer, experimentar e curtir muito mais do que acha que é capaz. Sentados na grama, curtindo o sol e a brisa fresca, Ham voltou a pensar em Hall. Ele estaria aproveitando muito mais tudo aquilo se o amigo estivesse ali. Você está pensando no Hall, Afirmou Hope. Ham assentiu. Como sempre, ela conseguia ler seus pensamentos. Ele se perguntava como Hope conseguia fazer isso. Precisamos encontrá-lo. Disse ela. E os seus amigos Sniff e Scurry também. Ham fitou-a e assentiu mais uma vez. Era justamente nisso que eu estava pensando. Certo. Disse Hope com um sorriso. Então vamos. Eles se levantaram e Hope novamente pegou a mão de Ham quando, de repente, Ham! surpreso ao ouvir chamarem seu nome naquele lugar desconhecido, Ham se virou e viu uma pessoinha correndo em sua direção. Era Hall. Você está aqui! Gritou Hall ao abraçar o amigo e dar uns tapinhas nas costas dele. Você também? Disse Ham, olhando ao redor. E o Sniff e o Scurry? Hall achou graça. Você sabe como eles são. Foram os primeiros a sair. Mas e você, Ham? Fiquei preocupado. Achei que você nunca fosse encontrar a saída do labirinto. Foi por pouco. Reconheceu Ham. Pensei que estivesse preso lá dentro. Cheguei a pensar que ia morrer. Suspirou ele. Eu estava errado, mas não conseguia enxergar isso. Não queria me desapegar daquelas minhas velhas convicções. E então, o que aconteceu? Indagou Hall. Ham refletiu por um instante. Primeiro eu fiquei com raiva. Depois, com muita fome. Aí eu conheci a Hope. Ele se virou para Hope e sorriu. Hope, esse é o prazer em conhecê-lo, Hall. Disse Hope ao apertarem as mãos. Encantado. Hall sorriu e fez uma leve mesura. Então perguntou a Ham. E depois que você conheceu a Hope? Aí eu mudei de opinião. Hall deu um sorriso caloroso e abraçou Ham mais uma vez. Senti sua falta, amigo. Estou tão feliz por você ter encontrado a saída do labirinto. E mais feliz ainda por você ter descoberto como mudar suas convicções. As convicções são mesmo poderosas, não são? Perguntou Ham. Os três ficaram em silêncio, pensando no quão impressionante era o poder que as convicções tinham de limitar o seu progresso ou de encorajar você a avançar, e a maravilhosa constatação de que você pode mudá-las e continuar sendo a mesma pessoa. Um pensamento surgiu na mente de Ham. Espera um segundo. Ele remexeu no bolso e tirou dele uma maçã que havia guardado e a ofereceu a Hall. Já experimentou alguma dessas? Hall assentiu, todo feliz. Maçãs. Disse ele. Adoro. E são deliciosas com queijo. Disseram os dois amigos ao mesmo tempo. Hope inclinou a cabeça. Sabem de uma coisa? Os dois se viraram para ela. Aposto que há vários tipos de coisas deliciosas para comer aqui. Observou ela. Coisas que nunca sequer imaginamos que pudessem existir. Ham e Hall trocaram olhares. Seria possível? Claro que sim. Então os três partiram para explorar outros lugares. Fim. Ou seria um novo começo?
debate. Ao terminar a história, Dennis ficou quieto e passou os olhos pela sala. Todos estavam bastante concentrados. Resolveu dar um tempo. "Uau!" disse Alex. Dennis se virou para ele e sorriu. "Uau? Que bom que ele conseguiu", disse Alex. "Ham escapou do labirinto." "Igualzinho a Andy do Fresne em Um Sonho de Liberdade", falou Ben. O restante do grupo achou graça. Àquela altura, Ben já havia conquistado a fama de ser o brincalhão da turma. "Tive um chefe que não teve tanta sorte", contou Brooke. "Sério?" quis saber Dennis. "O que aconteceu?" "Assim que saí da faculdade de jornalismo, fui trabalhar em um jornal. Ninguém conseguia convencer o editor de que precisávamos entrar no mundo digital. Na concepção dele, os anúncios impressos continuariam pagando as contas, mesmo nossos clientes começando a anunciar na internet. Ele também insistia na ideia de que a circulação em papel voltaria a ganhar força em breve, mesmo que cada vez mais leitores estivessem nos deixando para ler as notícias em formato digital. Um ano depois, o jornal fechou as portas." "Ele nunca encontrou a saída do labirinto", sussurrou Alex. "Convicções são muito poderosas", afirmou Dennis. "Uma única e firme convicção pode desmantelar por completo uma empresa. As pessoas acham que as coisas devem continuar sendo exatamente como sempre foram, mas elas nunca são." "Sabe o que Mark Twain disse?" indagou Ben. "Não é o que você conhece que vai te colocar em apuros. É o que você tem certeza de que não vai." A turma caiu na gargalhada mais uma vez. Dennis sorriu e falou: "Twain estava certo, como sempre. E aqui vai um exemplo. Quando o Titanic fez sua viagem inaugural em 1912, as pessoas descreviam o navio com uma única palavra: inafundável", disse Brooke. "Exatamente, inafundável. Era o que todos acreditavam. E por esse motivo, não se deram ao trabalho de levar um número suficiente de barcos salva-vidas a bordo." "E mais de 1.500 pessoas morreram", complementou Brooke. "E tudo por causa de um pensamento que todos acreditavam ser verdade", acrescentou Mia. "A verdade dos fatos", disse Alex baixinho. Todos ficaram em silêncio por um instante. "Puxa vida", comentou Ben. "Estou começando a ter a sensação de que todas as convicções são ruins", confessou Mia. "Pontos de vista limitados que só servem para nos trazer problemas. Mas isso não pode ser verdade. O que quero dizer é que até mesmo o Han descobriu algumas convicções que lhe ajudaram, certo?" "Certíssimo", disse Dennis. "Todas as convicções merecem ser analisadas. O segredo é prestar atenção nelas e testá-las, e não necessariamente descartá-las. Algumas delas simplesmente se põem em nosso caminho e nos impedem de dar o melhor de nós mesmos. Inclusive nos jogam uns contra outros. Mas algumas convicções são verdades poderosas, centelhas de inspiração que nos ajudam a seguir em frente mesmo nas horas mais escuras." "Como o aforismo de que todas as pessoas são iguais", sugeriu Ben. "Tendo recebido do Criador os direitos inalienáveis à vida, à liberdade e à busca pela felicidade." "Ou como a convicção de Han de que Hope era uma boa amiga", sugeriu Brooke. "Ou confiar nos nossos filhos", acrescentou Mia. "Ou em nós mesmos", disse Dennis, acreditando na ideia de que nós fomos colocados aqui por uma razão, que temos algo muito especial e único para oferecer ao mundo. Por exemplo, Mia, por que você se formou em medicina?" "Para ajudar a aliviar o sofrimento das pessoas", respondeu ela sem pensar duas vezes. Dennis se virou para o grupo. "Vocês podem ver que o que Mia acabou de dizer não é apenas um pensamento que ela acredita ser verdade. O desejo de curar, essa é a essência dela vindo à tona. Como a paixão da Brooke pela verdade e excelência da palavra escrita. Esses são valores fundamentais,
Coisas que simplesmente são verdadeiras e nunca vão mudar. Pelo amor de Deus, mas todo o restante muda, interveio Ben. O que também é verdade, concordou Dennis, sorrindo. E foi aí que Hen empacou. As circunstâncias mudam, o mundo se transforma e as coisas que podem ter sido verdades ontem, de repente hoje não são mais. A empresa Blockbuster estava convencida de que todos nós iríamos assistir a filmes em fitas de vídeo para sempre. Já a Polaroid tinha absoluta certeza de que as pessoas sempre teriam suas fotos reveladas em pequenos quadrados de papel, assim como as livrarias no começo dos anos 90 tinham como certo que uma livraria online jamais chegaria a concorrer com elas. Todas elas planejaram seus respectivos futuros com base em convicções que, no fim das contas, se provaram não ser verdadeiras. E foi isso que as fez afundar. Igual o Titanic, acrescentou Ben. Igual o Titanic, concordou Dennis. Ele passou os olhos pela sala e notou que o jovem calado na última fileira estava com a testa franzida. Tim, chamou ele. Gostaria de compartilhar algo com a turma? Todos os olhares se voltaram para Tim, que havia tido uma participação importante na semana anterior, quando indagou. E o que dizer sobre Hen? Acho que sim, disse Tim. Na verdade, está tudo bem na minha vida profissional. É uma questão de cunho pessoal. Dennis falou calmamente. Se você se sentir à vontade. Claro. Bem no início do ano, eu fiquei sabendo que os meus pais estavam se separando. Na verdade, que já estavam separados. Passado. Todos se viraram para Dennis, que disse: E isso foi muito difícil para você? Difícil? Foi impossível. Durante toda a minha vida, eles estavam lá, sempre presentes, minha tábua de salvação, a única certeza no meu mundo. E eles simplesmente jogaram a toalha. Você parece zangado, disse Dennis. Eu estou, falou Tim. É que ainda amo os dois, mas nesse momento eu meio que também os odeio. Simplesmente não consigo aceitar o que estão fazendo. E o que dizer sobre toda a minha infância? Tudo não passa de uma mentira agora? Sabe, Tim, disse Dennis, as pessoas mudam. Tim balançou a cabeça. Mas não desse jeito. Dennis pensou sobre o assunto. Como você acha que eles veem a situação? Indagou. Tim pareceu surpreso. Não faço a menor ideia. Mas o que eles dizem a respeito? Argumentam que fizeram o melhor que puderam e que essa foi a decisão certa para eles e que com o tempo vão acabar aceitando a situação, mas acho difícil de acreditar nisso. Dennis fez uma pausa e então falou: E se você tentasse acreditar nisso de um jeito diferente? Não é assim que funciona. Explodiu Tim, fazendo a sala toda ficar em silêncio. Então continuou. Essa não. Ele olhou para o Dennis. Foi exatamente isso que o Hen disse, não foi? Perguntou ele com um sorriso sem graça. Dennis deu de ombros e respondeu. Basicamente. Então, o que você está querendo dizer? Perguntou Tim. Que eles tomaram a decisão correta e que teria sido pior para eles continuarem juntos, tentando resolver suas diferenças? Dennis balançou a cabeça. Não cabe a mim dizer isso. Ao analisar uma convicção, porém, eu gosto de me valer da indagação de Hen. Ela limita o seu progresso ou encoraja o seu avanço? Faz com que você saia do labirinto ou mantém você andando em círculos? Tim abaixou o rosto, olhando para a mesa. Sua cabeça estava a mil. Apenas lembre-se de uma coisa, Tim, continuou Dennis. Mudar de opinião não significa mudar quem você é. Tim levantou a cabeça e encarou Dennis.
Depois assentiu. Sim, concordou ele. Ok, vou pensar sobre isso. Ele fez uma pausa e logo acrescentou. Talvez eu entre engateando no túnel do Ham para ver se há alguma luz lá dentro. Dennis abriu um sorriso. Isso seria ótimo, Tim. Dennis olhou para o relógio na parede. A aula estava quase no fim. Na semana passada, continuou ele, vimos como pode ser confuso quando tem muitas mudanças acontecendo ao mesmo tempo. E alguns de vocês fizeram uma excelente pergunta. Por onde começo? Ele passou os olhos pela sala. Alex? Os outros se deram conta de que Alex, que estivera tão falante na semana anterior, permaneceu praticamente em silêncio desde que Dennis terminou de contar essa nova história. Alex permaneceu quieto por um longo instante, parecendo perdido em pensamentos. Então, começou a falar pausadamente. Tenho a impressão de que começa comigo. Dennis assentiu, como se dissesse, continue. Bem, disse Alex, estive tão concentrado nos problemas. No ramo em que trabalho, as mudanças acontecem o tempo todo. E é tudo uma grande confusão. É difícil se manter atualizado e saber o que fazer em seguida. Você disse que se mexeria junto com o queijo se pudesse. Interveio Brooke, lendo suas anotações. Mas na maioria das vezes nem sabe onde ele foi parar. Isso mesmo, concordou Alex. E era exatamente isso o que Ham estava tentando fazer, não era? Perambulando pelo labirinto, tentando encontrar uma solução. Mas o ponto de partida dele não estava em nenhum lugar do labirinto. Estava dentro de sua própria cabeça. Quando você disse, saia do labirinto, foi como um soco no estômago. Eu me dei conta de que o labirinto em que estou preso não é o meu trabalho, nem a minha empresa, nem o meu ramo de atuação. É a minha própria abordagem. O labirinto do qual eu preciso sair? Acho que o meu labirinto é a minha própria maneira de pensar. Talvez tenha chegado a hora de se livrar das velhas convicções, disse Brooke. Exatamente, falou Alex, e ter novas convicções. Ben sorriu e acrescentou. Não se esqueça do que Ham pensou a respeito. Existe algo fantástico do lado de fora do labirinto. O grupo riu novamente e começou a bater palmas. Ben se levantou e fez uma reverência. Falou e disse, acrescentou Dennis com um sorriso. Quando você se permite acreditar, um mundo de novas possibilidades se abre à sua frente. E isso é algo realmente fantástico. E com isso, meus amigos, nosso seminário chega ao fim. Quero agradecer a todos pela proveitosa discussão e desejar-lhes o melhor em suas carreiras e em suas vidas pessoais. E quero deixar vocês com o seguinte pensamento. Se você acha que extraiu algo de valor dessa pequena história, então espero que você compartilhe com outras pessoas. Audiolivros Poderosos é Scriptória. Acesse www.scriptoria.com e tenha acesso a todo o nosso conteúdo. Para saber como ajudar na produção de mais obras como esta, acesse a descrição aqui embaixo do vídeo. Assim como você, nós sabemos a importância de tornar acessível o conhecimento para todos. Compre o livro físico através do link na descrição.